estamos aqui conectados, conseguem me ouvir? Dá um sinal de vida aí, por favor. Vocês conseguem me ver e ouvir? Conseguimos ver e ouvir. Obrigado. Maria, se não me engano, foi ela que falou. O Sandra também está aí tentando aparecendo no grupo de WhatsApp. Se você não puder enviar mensagem para esse grupo. Sandra, não entendi direito sua dúvida, né? Se você não está conseguindo clicar no grupo de WhatsApp. Eu não estou vendo você. Eu estou te vendo agora. Tá. Eu não consigo me ver aí. Eu vejo meu nome e minha foto. Aí, também. Assim, não participa mais. Acho que deve ter saído sem querer, de repente, né? Que a gente chama de butt call. Né, quando você põe o celular no bolso, ele liga sozinho e aperta algum botão que não pode, né? Ali, então tenta clicar de novo no link para entrar, tá? Se não, manda uma mensagem para Psicursos. Pede ali o link de novo do coisa que ele vai clicar lá para você, tá? E a gente vai iniciando aqui nosso Clube do Livro. Eu não estou vendo. Tem algum lugar que eu tenho que clicar e às vezes eu não estou clicando, tá errado? Eu também não sei, confesso que a gente está num projeto piloto aqui, né, então não domino essa tecnologia toda também não, já não sou um cara muito avançado, né, na tecnologia. Ainda mais algumas plataformas assim como o Teams. Não sei, mas a gente vai se achando aqui aos poucos, tá, Sandra? Eu consigo te ouvir pelo menos, né, e aos poucos ou entre as reuniões a gente vai se encontrando ali, entendendo melhor como é que funciona essas... Tá legal. Né? Deixa só o microfone no silencioso, aí não precisa de falar. Tá legal? Pelo menos a gente consegue se ouvir bem. Né? O povo está entrando aí. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no primeiro momento, né? Já agradecer a presença de vocês aqui no Clube do Livro. Né? Fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas, né, que estavam interessadas na literatura, nesse contato, né, com a gente aqui, para poder participar, né, desse momento com a gente. Então, com certeza, é uma empolgação a mais. Né, tá falando com vocês todos aqui. Os nomes ficam aparecendo ainda no meio da tela, mas aos poucos eles vão, o Adam vai autorizando já eles aí, a gente consegue se ver melhor. Bom, deixa eu falar rapidamente algumas coisas aqui da pauta de hoje. Eu quero apresentar a gente, depois eu quero falar um pouquinho sobre comportamento de leitura e de ler, né, no caso, e também falar depois do livro, né, que a gente começou já a ler, o livro da AFAP, tá? Bom, nós somos a Psiclin e a Psicursos, tá? Eu e o Fabrício abrimos a Psiclin, uma clínica em psicologia. Além do consultório, a gente tem uma equipe aqui que faz atendimentos a preços populares. Quem tiver interesse, entre em contato ali, pode ser pelo WhatsApp da Psicursos, que está lá no nosso grupo, ou pelo Instagram, ou por outras maneiras também. A própria Psiclin tem um WhatsApp também. Divulguem também, estimulem essa parte aí, por favor. Então, o objetivo é se apresentar, né, de mostrar a gente, né, que a gente está começando a fazer aqui. Então, a clínica já está funcionando e a gente vai dar início nesse segundo semestre a Psicursos, que é essa plataforma de cursos, Clube do Livro ou outros eventos que a gente possa estar pensando aqui também, né, para estar interagindo com vocês mais vezes ali. Tá legal? Então, esse é o pessoal por trás, né? Porque eu não estou sozinho aqui, né? Eu vou estar aqui conduzindo, né, a nossa reunião, mas não estou sozinho aqui. O Adam está ajudando ali na parte de cadastrar vocês, de autorizar vocês, de gerenciar isso aí. A gente está gravando a nossa reunião. Como é um piloto, a gente podem surgir alguns problemas inesperados, né? Até mesmo como essa falta de orientação para a Sandra, né? Conseguir ligar a câmera dela, se ver e tal. A gente não domina ainda essa parte, mas a gente vai pegando com o jeito, né, essas coisas, superando nossos obstáculos e promovendo um serviço cada vez melhor, né, nesse sentido aqui. Até o final do ano a gente está lançando outros cursos pela Psicursos.
Tá? Cursos de qualificação de curta duração, tá? Eles devem variar ali entre 10 e 30 horas. Tá? Os cursos que envolvem temas variados, como treinamento para psicólogos que lidam com casos de suicídio, ou psicólogos com demandas de habilidades sociais nos seus pacientes, com desafios relacionados a drogas, né, como é que o psicólogo pode estar lidando nas várias esferas que ele atua com isso. E o curso de coleta de dados e exercícios clínicos para coleta de dados e intervenção. Esse deve sair primeiro, na verdade, esse último curso, né, além desse semestre. Então acompanha a gente aí, não só no grupo de WhatsApp, mas também nas redes sociais minha, da Psiclean, né, ou outros locais aí que a gente pode estar se conectando, tá, para conversar cada vez melhor aqui. Então esse é um pouquinho da gente, né, que vocês estão chegando agora para conhecer a gente. Alguns já me conhecem, outros não, né, mas estão chegando para conhecer a gente agora, toda essa infraestrutura. Eu fiz questão de começar pontualmente, para reforçar os pontuais, em primeiro lugar. A gente não pode mais dar choque, né? A palmatória foi proibida, mas a gente tem que ficar investindo em reforço positivo, né? Para trazer as pessoas para dentro dos nossos objetivos pedagógicos. E o reforço positivo é sempre mais lento, é muito mais eficiente, claro, mas é sempre mais lento, né? Para conseguir as respostas que a gente gostaria. Mas como fica gravado o curso também, ninguém vai perder nada. Se alguém perder um comecinho ou perdeu tudo por algum motivo, né, um imprevisto da rotina ou por um problema técnico, vai conseguir acessar depois o nosso link no YouTube. Tá? A gente vai estar disponibilizando provavelmente amanhã para vocês, tá? Esse link gravado. Tá legal? Também no e-mail que vocês deram é o e-mail que a gente vai autorizar o acesso, tá? Lá no YouTube, tá bom? E nesse clube do livro, né, a gente vai trabalhar 3 livros diferentes, né, que é o livro da FAP, esse nosso primeiro livro, né, que a gente vai começar hoje com o capítulo 1. Tá? Depois vamos falar sobre... praticamente um mês cada livro. Né? Depois vamos falar sobre o livro da DBT, Aplicando a Terapia Comportamental Dialética, um guia prático, né, também. Então vocês já estão aí adquirindo os livros, né, conseguindo eles aí e entrando em contato com o material. E por último, no mês das eleições, a gente vai falar sobre o Walden 2. Olha só, cara, como é que vai ser legal. O Walden 2 é uma experiência social. Né? O Skinner visualizou isso, né? Uma experiência social ali. E a eleição é uma experiência social também. A gente vai transformar alguma coisa aqui ou continuar com isso aqui que está transformado já. Tá? Então, vai ser interessante, né, estar discutindo essas possibilidades de mexer nas variáveis e pensar coisas variadas, né, dentro desse nosso contexto histórico que estaremos no final do ano. Ali, ao mesmo tempo que a gente vai estar vendo a Copa do Mundo também, evento importantíssimo, né, para a gente estar acompanhando. Bom, então esses são nossos 3 livros. O Walden 2 eu tenho uma versão em inglês, tá? Mas não precisa ser em inglês para vocês, tá? Assim, é porque eu já tinha. Ele está até meio amarelado as páginas, ele é um livro bem antigo. Tá? Mas vocês não precisam ter o mesmo livro em inglês, vocês podem adquirir qualquer livro, tá? Do Walden 2, em português, o espanhol, em francês, sei lá qual é a outra língua que vocês querem dominar, tá? E ler esse tipo de coisa, tá? Então, vou trocar umas palavrinhas rapidinho aqui com vocês sobre o comportamento de ler, antes da gente começar a cair no conteúdo em si, tá? Sintam-se à vontade para poder e se manifestando no chat, tá? Ou pedir a palavra por algum momento e participar também, tá? Eu vou falando aqui, né? Eu não sei, como eu falei, é um piloto, né? Então eu imaginei uma fala dentro de 50 minutos de duração, que é o que eu tenho, né? Que eu comecei pontualmente, vou ter que terminar pontualmente também, porque já emendo no trabalho 7 horas ali. Então, planejei uma fala, né, dentro desse tempo, mas eu tô sem muita noção de como é que vai render, né, esse aqui. Então, se não der para terminar hoje, a gente continua na próxima. Né, se sobrar tempo, a gente debate alguma coisa aqui também. Então, vamos caminhar junto dessa maneira, tá legal? Então, somos behavioristas radicais, né, nosso foco é comportamento. Isso é o que mais interessa para a gente, é assim que a gente vê o mundo. Tá? A partir do comportamento. Um dentista, ele conversa com você olhando para sua boca, tá? Porque ele está
vive, né, nesse universo, né, muito grande, né, então na hora que ele está em outras situações, ele acaba reproduzindo comportamentos parecidos, né, de olhar para sua boca, por exemplo. Então nós, psicólogos comportamentais, vamos estar muito atentos à questão do comportamento, né, das pessoas de maneira geral, não só no consultório, quanto também outras, né, de qualquer área, né, da nossa família, né, dos nossos relacionamentos, pais e filhos, colegas de trabalho ou qualquer outra coisa assim. É para lá que a gente vai estar sempre olhando. Então vamos olhar com mais carinho para esse comportamento tão querido, né, que é o comportamento de ler. Para poder... O repertório básico, né, desse comportamento chama-se alfabetização. Tá? Você vai aprender a ler e às vezes até escrever. Mas não significa ainda que você dominou esse repertório. Tá? Existe uma possibilidade de crescimento gigantesca, né, para quem domina esse repertório, para quem não faz apenas o básico ali dele. Né? Por exemplo, caminhar e correr, a maioria de vocês aqui eu acredito que consiga fazer também. Mas disputar uma prova de 100 metros rasos ou uma maratona, acho que poucos de vocês aqui conseguem fazer. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar melhor esse comportamento de ler? Tá? É uma demanda que aparece com uma certa frequência no consultório. Né? As pessoas elas querem estudar mais, estudar melhor, né? Melhorar o aprendizado delas de maneira geral. Né? Como é que elas buscam ajuda, às vezes, na terapia para isso. É um local bastante privilegiado para a gente estar analisando algumas coisas assim. Né? Porque apesar da escola ter todos os recursos pedagógicos, né, controle de variáveis e algumas teorias, né, para ajudar a desenvolver esses repertórios acadêmicos, a escola ganhou um caráter industrial, né, de produção de conteúdo e de transmissão de conteúdo, né, e de compromissos variados com 1000 matérias ao mesmo tempo, né, e de uma sobrecarga até ali no estudante que não necessariamente favorece, tá, o domínio desse comportamento de leitura. Quando você vai se comportamento é a relação entre organismo e ambiente. Então, eu vou me relacionar com o livro. Pode ser um Kindle, pode ser um PDF, pode ser um livro mesmo. Tá, eu vou usar o livro, tá, como exemplo, mas a gente pode adaptar a analogia depois para qualquer outra maneira que você estiver lendo. Tá, ali. Vou me relacionar com isso aqui. Então, como é que eu faço, cara? Eu vou preparar o ambiente, porque treinado eu já fui. Né? Vocês também já foram treinados, já foram alfabetizados, né? E fizeram todo um percurso até chegar no nível superior, vários formados já. Então, vocês já se treinaram para isso. Né? Tem um histórico passado favorável já para a emissão desse tipo de comportamento. Então agora eu vou organizar o meu ambiente de modo a favorecer esse comportamento. Tá? Vou pensar ergonomia, iluminação, ergonomia é cadeira, o apoio, a luz, a ventilação. Né? Eu gosto sempre de estar com água, né, aqui perto para estar bebendo, para não ter que ou ficar privado de água e acabar interferindo no meu desempenho. Ou ter que me levantar, interromper a leitura, me levantar e beber água, voltar. Né? Eu prefiro pensar os intervalos de outra forma, né? Que não, às vezes, para poder fazer alguma coisa que eu posso fazer ali na hora, né? Como beber água e tal. Né? E aí eu otimizar meu tempo de leitura e o aprendizado que eu tenho ali dele também. Mas não basta preparar as variáveis no ambiente externo. Tá? No ambiente externo, ambiente para o behaviorista, né? Não necessariamente é só o mundo externo. O mundo privado também faz parte do ambiente dele. Tá? A dor de dente faz parte do ambiente, está dentro da minha boca, né? Ou outras coisas assim. Então eu tenho que me preparar também internamente ali para aquele momento de leitura. Dizia o Skinner, o mundo privado, como é que é? Não, assim, ele falava assim, existe uma pequena parcela do universo onde só o próprio sujeito tem acesso. Diferente do mundo público, que mais pessoas podem estar observando. Né? Existe uma pequena parcela do universo onde só o próprio sujeito tem acesso. E ela é tão importante quanto, ou mais, que o universo público. Então, como é que você vai preparar, cara, esse mundo privado seu para fazer a leitura? Tá? Às vezes, né, parece que as contingências favorecem. Você já senta lá, pega o livro e começa a ler. Né? Você tá valendo, né, um negócio assim.
Então não precisou de muito preparo, vai fácil, né? Assim, aproveita, surfa a onda, cara. Né? Vai ajudar a chegar na praia mais rápido. Né? Mas às vezes exige um preparo maior. Tá? Uma espécie de higiene, né? Para fazer a leitura. Tá? De você se concentrar, conseguir, né, desconectar do celular, né, desconectar de outras coisas, às vezes botar no mudo, ou virar, ou não ficar pensando ali mesmo, né? Para que você possa se colocar sob controle, tá, dessas variáveis aqui, ó. Então é aqui que eu quero que vocês se coloquem sob controle. Né? O que acontece? O aluno chega lá, prepara tudo perfeito assim, né? Ou a escola prepara para ele. Né? Tudo perfeito assim, maravilhoso, ele pega o livro, abre, aí ele começa a passar o olho, linha por linha. Passa o olho, passa o olho, passa o olho. Veja, a topografia da resposta, ela está acontecendo. Né? Eu estou passando o olho, linha por linha, né? Às vezes eu chego a verbalizar ou mentalizar aquilo que está sendo lido ali, naquele momento e tal, né? Mas aí eu chego na final da página e eu penso, o que eu li mesmo? Vou ter que ler de novo, né? Aquele negócio. Né? Porque eu não estava sob controle do que estava escrito aqui. Né? Quando eu estava tentando me colocar sob o controle disso aqui, eu estava pensando na derrota do Corinthians para o Palmeiras 1-0. Perdemos nosso melhor jogador, o William, por conta da derrota da Libertadores e dos bandidos aí que ficam ameaçando o jogador do Corinthians. E aquilo não me saía da cabeça. Eu falo, caramba, né? Eu estava sob o controle de outras variáveis, e não da leitura. Aí eu falo, não, caramba, esquece o Corinthians. Você passou mesmo, vambora. Lê de novo. Aí eu começo a ler de novo, começo a ler de novo. Aí às vezes eu consigo entender, 1, 2 parágrafos, só daqui a pouco tô pensando de novo que droga, o próximo jogo contra o Atlético Goianiense temos que reverter um placar de 2-0. Né, complicado, mas a gente tá, peraí, caramba, já passei uma página a mais. Deixa eu voltar essa página de novo. Aí eu volto e começo a ler de novo. Né, ali as coisas. Então, né, não basta, né, você tentar pensar as contingências da leitura baseado no mundo externo apenas. Tá? Você tem que se colocar sob o controle daquelas contingências, colocar seu comportamento sob o controle daquelas contingências. Tá? E para poder render bem. Tá? Quando você está envolvido, cara, com aquela leitura, quando não tem contingências concorrentes, né, para poder pensar, ou para poder atrapalhar aqui, né, quando você consegue se desconectar das outras e ficar conectado nessas contingências aqui, é maravilhoso. Você lê muito mais rápido. Né, você não precisa ficar voltando e lendo ou pensando outras coisas. Assim, você já vai assimilando aquela coisa com muito mais qualidade. Né, você consegue avançar até na leitura, no tempo, nas coisas. Né? Existem muitas técnicas de estudo, tá? Como aquela que a pedagogia adora, né, essas coisas. Né? Técnica Pomodoro. 50 minutos de estudo, 10 minutos de intervalo. 50 minutos de estudo, 10 minutos de intervalo. Ainda tem que trocar as matérias entre as horas, né? Porque é para estimular lado direito, lado esquerdo do cérebro e coisas assim e tal. Eu nunca funcionei com esse tipo de técnica. Né, eu nunca. Né, eu entro em contato com a leitura, vou até onde esgotar e depois eu paro e faço outra coisa. Né, mas assim, se eu tiver que estar fazendo alguma coisa, como ler, olhando no relógio, porque vai tocar o tempo ou alguma coisa assim, já está concorrendo para mim. Né, já está me atrapalhando. Né, aquele negócio. Mas tem gente que se adapta bem a isso. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de sublinhar. Não gosto de sublinhar, nem escrever no livro. Meus livros são todos em branco. Né? Os livros que são só meus, né? São todos em branco. Eu acho que... Eu não gosto. Criei desde pequeno, tenho isso. Né? Tem gente que só consegue entender se sublinhar. Né? Ali o negócio. Mas tem livros que são tão bons, tão bons, tão bons, que o livro fica inteiro sublinhado. Né? Então, assim, você pode desenvolver o seu método aí. Né, de estudo, se for sublinhando, escrevendo, eu prefiro parar o que eu estou aqui, ou eu escrevo no computador, ou eu crio um bloco de notas no celular e escrevo ali também. Eu pego algum tipo de maneira de pensar aquela referência ou escrever as coisas. Né, eu prefiro fazer assim, né, para me organizar, né, ali as coisas. Então, ler não é sinônimo de estudar. Ler é parte, né, do comportamento de estudar, mas é um comportamento mais complexo. Né, para estudar, eu não só tenho que me colocar sob o controle dessas contingências da leitura, mas também está, como é que eles chamam? Lá de fazer fichamento, né? Ou depois praticar os exercícios, ou pensar outras coisas assim, né? Que ajudem a assimilar aquilo, porque o estudar às vezes tem uma finalidade, né? Passar na prova, ou então escrever um artigo, um TCC, um mestrado, um doutorado, uma outra coisa assim qualquer. Né? Então, o comportamento de estudar, né, seria uma coisa mais ampla, né, ali para isso. Aqui é um clube de leitura e não um grupo de estudo. Tá? Apesar da gente
tem muitas semelhanças, né, entre essas duas modalidades, né, a gente vai estar focando mais na coisa da leitura mesmo, tá? E não do estudo em si. Eu não quero, né, não tem prova aqui, tá? Vocês não vão reprovar, né, no clube do livro de vocês. Eu quero promover a Psiclin, a Psicursos, e promover com vocês uma experiência de leitura diferenciada. Tá? Porque não vai ser só você e o livro fazendo as coisas assim, que já seria bom por si só, cara. Né? Ele é um baita repertório esse na vida, esse repertório de leitura. Tá? É um repertório que assim, ajuda demais a lidar com a solidão, por exemplo. Você não precisa ficar sofrendo na solidão. Pega um livro bom, sabe? Se dedica, né, aquilo ali. O tempo vai passar com muito mais qualidade. Quando terminar aquilo, você fala, caramba, que legal aquele livro. Né? Já li mais um livro. Caramba, já li mais um livro, olha que legal. Né? Assim, então, estou treinando. E quanto mais, isso aqui é igual exercício físico, leitor. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, você quer ficar fitness, barriguinha, tanquinho, 6 quadradinhos de cada lado, né? Fazer 1000 exercícios, 1000 coisas. Né? Você tem que treinar muito, cara. Academia ou outras coisas assim. Né? Você quer ficar muito bom em leitura, né? Ser um cara assim, cabuloso, né? Na leitura, assim, inteligente, cabeção. Né? Assim a pessoa fala, nossa, lá vai o nerd passando. Né? Ali, tá, vamos se dedicar a esse tipo de coisa. Vamos melhorar isso aqui. Tá? Vamos entender melhor essas contingências envolvidas, se colocar ali nelas, né, aperfeiçoar nosso controle do ambiente e aí poder render muito melhor nisso. Então, ao longo dos nossos encontros, não só a gente vai estar falando dos livros, dos conteúdos, das coisas, como também vou estar pingando aqui aos poucos reflexões sobre comportamentos de leitura. Tá? Sobre as variáveis que estão envolvidas, facilidades, dificuldades, transtornos. Vocês também, por favor, comentem aí, né, no nosso grupo de WhatsApp, no chat aqui do Teams, ou até mesmo no Instagram, a gente vai fazer uns posts ali no Instagram também, né, da Psiclin. Vocês podem comentar lá e sobre, né, não só o conteúdo das coisas, mas também, né, sobre essas reflexões relacionadas ao comportamento de ler. Tá? Então, eu empolgo às vezes, quero falar muito, né, sobre alguma coisa, eu vou cortar, vou pingando, tá? Esse tipo de coisa assim, para poder dar tempo da gente falar do conteúdo do livro também. Então, feito essa introdução da gente, né, feita essa introdução sobre o comportamento de ler, né, a gente vai agora falar do nosso livro mesmo, né, que a gente começou aqui. Tá, o livro da FAP. Tá, e aí, eu vou falar algumas coisas que eu separei aqui para comentar sobre o livro, tá, e depois vocês fiquem à vontade para estar participando também, tá, disso aqui. Eu quero que vocês consigam, né, se for esse meu desejo, assim, né, vocês vão, claro, fazer o que vocês quiserem, mas o meu desejo é que vocês consigam viajar numa experiência diferenciada, né, que é mergulhar no livro coletivamente. Tá? Não é só você pegar e ler e combater a solidão, ou você pegar e ler, produzir um conhecimento, passar numa prova, alguma coisa assim. Tá? Mas também sentar para conversar sobre esse livro. Tá? Para poder ver o que eu entendi, o que os outros entenderam, ajuda demais a assimilar e a processar, né, o conteúdo daquilo que foi dito. Então, às vezes, eu me organizo, né, para poder ler. Às vezes, eu separo uma tarde, né, ou então uma noite. Né, terminei o que eu tinha que terminar, tal, fiz as coisas, às vezes, com crianças ou com outras coisas. Vou deitar para ler. Eu gosto de ler sentado ou deitado. De preferência, até deitado. Né? Tem gente que não consegue. Pegou para ler, deitou, dormiu. Né? Aliás, eu não tenho insônia, eu pego para ler. Né? Eu tenho sempre um livro do lado ali, né? Um livro fácil e leve também, né? Para poder facilitar, que a ideia é pegar no sono, né? Quando você está ali de noite, né? Então, mas em outros momentos, né? Durante o dia e tal, eu gosto de ler nessas posições, assim. Não gosto de sublinhar e tal, mas gosto de ler assim, sentado ou deitado. Tá? Eu tenho sempre um livro na minha mochila também comigo. O paciente atrasou, eu já puxo o livro da mochila e começo a ler. Primeiro, eu não fico sob controle do atraso. Roendo unha, arrancando cabelo, está atrasado, vai sair da sessão, né, não vai dar certo, vai pagar, não vai pagar. Eu não fico assim, pensando nisso. Né, eu fico né, sob o controle dessas contingências aqui. Tá? Às vezes o paciente chega e fala, que droga, estava tão bom o livro. Aí fecha e vou atender ele. Né, então, assim, me divirto com o atraso dos outros ou com esses momentos, né, ali que eu tenho também. Então, se prepare, né? Tenha sempre acesso ali, o livro pode até ter mais de um, às vezes um mais pesado, um mais leve, para estar
trocando, né, e fazendo a cabeça fluir, não precisa travar muito no livro, tenta de outra forma, né, tá pensando ali a leitura, né, ao invés de parar de ler. Muitas pessoas falam assim, nossa, maratonei uma série, né, horas e horas e horas, né, vendo a série lá. E a série é legal, né, tem que ser, né, porque senão você não fica ali horas e horas e horas. Né? Quantos aqui já maratonaram livros e leituras? Né? Horas e horas e horas lendo, né, e curtindo aquele negócio ali. Né? Então, enfim, vamos refletir um pouco sobre isso. Já estava voltando lá no comportamento de ler, né, que eu não queria. Então, assim, vamos lá, vamos pegar o livro. Aqui, ó, a primeira coisa do livro que eu queria comentar com vocês aqui é o destaque para o subtítulo do livro. Criando relações terapêuticas intensas e curativas. Eu adoro esse subtítulo. Né? Primeiro, terapia intensa. Terapia, cara, você fica bocejando, né? Onde a pessoa fala, você não diz nada, onde é aquela coisa assim, tal, não é minha praia. Né? Eu sou muito participativo na terapia, eu gosto, nunca falo mais do que a pessoa, claro, mas gosto de estar falando, e as pessoas sabem minhas análises também, né, que eu estou fazendo e tal. Né? Muita gente comenta comigo, meu psicólogo anterior não falava nada. Né? E aí fica lá, talvez já cheguem para mim por conta desse estilo. Né? Assim, então, é intenso. A gente tem que apertar aqui. Sem choro não tem terapia. Eu adoro esse bordão. Sem choro não tem terapia. E curativo, que é um vocabulário pouco usado por analistas do comportamento, em função da nossa origem em oposição ao modelo médico, né, a gente acabou evitando uma série de nomenclaturas relacionadas ao modelo médico. Né? Em vez de falar paciente, a gente fala cliente. Né, e tal. Mas assim, eu mesmo não gosto de falar cliente. Prefiro falar paciente. Eu acho que a pessoa lida melhor, né, focando na terapia como se fosse um processo de saúde, do que focar na terapia como se fosse um processo de consumo, né, que é a ideia de cliente está dando. Eu tenho muito contato com o médico também, né, que a gente troca muita figurinha dos casos e tal. Então, assim, também falar cliente com eles também não reverbera bem na comunidade verbal deles. Ali, né? Então, eu prefiro falar cliente, mas né, tem esse embate não, que o Kohlenberg e a Tsai já estão provocando. Para mim é uma provocação já, né, isso aqui. Tá? Esse subtítulo dele aqui. Bom, na orelha do livro, né, a gente tem aqui, ó, o cara falando que são autores com raciocínio clínico e visão científica a respeito do comportamento humano para poder falar de FAP, uma abordagem que eles criaram, tá, na década de 80 e que estão agora divulgando. Né, aqui, eles já tem um tempinho já que a FAP existe, né, e que ela está sendo divulgada. Inclusive o Brasil é um dos polos, né, para esse tipo de abordagem. Né, aqui. Então, na orelha, né, ele vai falando assim. Na contracapa do livro, né, no verso, né, não sei, acho que é a contracapa aqui do livro, né, ele vai falar o Kerbawi, não sei se é assim que fala o nome dele, né, que ele escreveu essa parte aqui atrás, ele vai falar, né, que os modificadores do comportamento eram analistas do comportamento que herdaram uma situação bem delimitada, que era típica de laboratório, né, no passado. Né, assim. Então eles queriam trazer essa visão do laboratório para a clínica direto, para pensar um controle de variáveis muito rigoroso e muitas coisas assim. E que faltava uma situação bem delimitada para poder estar discutindo sobre psicologia clínica, para a qual psicólogos comportamentais têm se dedicado cada vez mais. Tá? E aí ele cria essa forma de terapia comportamental chamada FAP. Tá? Que é essa que a gente vai estar iniciando aqui agora, nossa viagem, né? nesse livro aqui. Ele dedica o livro. Antes do capítulo 1 tem uns pré-textuais, né, ali antes. Então ele dedica o livro aos pais dele, e da Tsai também, né, os pais dos dois. Eles dedicam o livro, né, aos pais. Isso vai falar um pouco da linha da FAP, tá? Eu vou mostrar depois como isso aqui está conectado ali na linha da FAP, a maneira como eles estão construindo esse texto todo aqui. Tá? Eles têm um prefácio para brasileiros. Nesse prefácio, ele destaca o Brasil como celeiro para analistas comportamentais clínicos, e também ele fala do esforço de tradução desse livro para o português. Que ele não quis jogar na mão de qualquer um para fazer isso. Ele escolheu, cara, os tradutores. E ele criou um laço de amizade com cada um dos tradutores. Né? Olha a preocupação que o Kohlenberg e a Tsai tinham, né, com o que eles estão botando na nossa mão aqui.
Tá? Eles foram atrás, eles criaram esse vínculo, né? Específico, eles discutiam a teoria, as coisas, as palavras, né? Aí eles tinham esse cuidado, tá? Ali para isso. No prefácio geral do livro, depois do prefácio para brasileiros, ele traz esse livro como um manual com orientações teórico-práticas, né, para o psicólogo comportamental. Ele posiciona a FAP, ele faz um suspense ali com uma outra linha teórica, né, e tal, ele põe uma coisa meio assim que ele não quer falar para não perder gente, público, né, ele põe uma coisa meio assim, mas depois ele já posiciona a FAP entre as teorias psicodinâmicas e entre as terapias psicodinâmicas e as terapias comportamentais atuais. Isso é muito inovador, cara, para isso. Não existia ninguém antes que tenha estruturado de uma maneira tão boa, né, esse contexto todo, ou essa relação com outras abordagens, mas também, ao mesmo tempo, é um fator de muitas críticas para a FAP. Tá? Os analistas experimentais do comportamento, né, aqueles que vieram do laboratório mesmo, que tem uma visão muito radical, não no sentido de behaviorismo radical, mas muito rigorosa, né, no sentido de produção de ciência ali, né, ou vão criticar, né, essa iniciativa dele, né, de tentar pensar outras abordagens aqui junto. Então, mas ele fala então que ele vai posicionar ali, mas vai focar na relação terapêutica, nessa terapia. O foco dela é na relação terapêutica, usando um vocabulário behaviorista para poder interpretar, né, outras práticas e teorias e exercícios e por aí vai. Né? E ele fecha o prefácio agradecendo irmãos, filhos, esposa, professores, colegas clínicos, referências teóricas e pacientes também, né, deles. Então, veja, ele tem essa vibe, ele está mostrando os valores, né, por trás, né, aqui da abordagem que ele está criando. Né, ele faz questão de deixar claro isso, né, os pais, os amigos, os professores, as coisas, né, tudo isso ali, como ele está colocando. E aí isso vai aparecer, né, ao longo dos capítulos, né, que a gente for lendo aqui. Né? E a gente vai para o capítulo 1, então. Né, esse capítulo 1, ele que vai ser nosso ritmo de leitura, né, vai ser de no máximo 2 capítulos por semana, tá? Geralmente para poder fechar o livro, né, a gente dá aquela lida em 2 capítulos na semana para poder fechar e conseguir encaixar ele nesses 3 meses de clube do livro que a gente tem, né, até aqui. No capítulo 1, eu tô olhando aqui, eu tenho uma outra tela com minhas anotações, tá? Aqui que eu fico olhando para cá às vezes para poder pegar a minha colinha aqui nas coisas que eu anotei para falar com vocês aqui. Então, né, no capítulo 1, que seria o início da leitura, né, muitas pessoas pulam, né, esses pré-textuais todos, já vão lá direto no capítulo 1 e vão fazer as coisas. Né, não sei até onde elas estão perdendo, de fato, muita coisa não, mas como o autor fez um esforço, né, para poder escrever capa, contra capa, orelha, prefácio, isso e aquilo, né, eu gosto sempre de acompanhar essa linha aí. Então essa pré-introdução, né, que ele fez até agora, para poder chegar até aqui. Bom, capítulo 1 então. Né, vamos começar ali com meia hora de Clube do Livro. Né, a gente consegue já começar a falar do capítulo 1, como é que ele vai abrir, né, o caminho para falar da gente para a gente essa nova abordagem, né, que ele tem ali. Bom, ele traz que terapia é uma relação intensa, genuína, envolvente, sensível e cuidadosa. Não é uma coisa fria, distante ou impessoal, né, como era a perspectiva científica até então. Né, o carro-chefe do mundo das ciências é a física, né, e a física trabalha muito com um cientista neutro. Né, ele não vai interferir, né, nas variáveis, o cientista. Então a gente vai observar as variáveis se relacionando ali e vai produzir um conhecimento puro, né, algo nesse sentido assim. Tá? O ambiente clínico, né, já é um ambiente diferenciado. Ele não é esse ambiente assim. Tá? Então alguns analistas comportamentais podem ser mais assim, né, mas eu acredito que a maioria não. Né? Esse é um preconceito herdado, né, dessa transição
do psicólogo que veio do laboratório para outros caminhos, né? Ali, como foi o caso do behaviorista, veio do laboratório para as escolas, para as instituições de trabalho, para os hospitais e também para a clínica. E a clínica, de todos esses locais que ele foi, é o local com menor controle de variáveis. Então, por isso essa importância, né, de estar falando profundamente sobre esse contexto. Né? Então, o terapeuta comportamental não é frio, reducionista, né, e nem modificador do comportamento. O que importa é a pessoa, né, que está ali. A gente vai focar no comportamento dela, é claro, mas é uma pessoa. Né? A relação terapêutica é o caminho para você coletar os dados dela e também intervir, né, na situação. Ele lança uma piadinha ali, né, no livro. Kohlenberg, ele gosta, né, do humor também como estratégia de técnica de entrevista. Tem uma piadinha para ele, né, sobre os dois behavioristas fazendo sexo, né? Como o behaviorista lá, na era clássica lá, né, muito mais o metodológico, digamos assim, behaviorista metodológico, mas ele tinha a necessidade de um consenso por observação do evento público, tá? Para a gente combater aquela psicologia que era muito baseada na introspecção. Eu olhei para minha cachorra aqui e eu senti que ela, na verdade, estava pensando isso, estava querendo aquilo. Né? Assim, era psicologia baseada na introspecção. Né? Vou olhar para o meu cliente e vou imaginar como é que é dentro dele e aí eu vou deduzir algumas coisas aqui. Né? Então, eles vão combater isso. Né? Então, para isso tem que ter consenso né, por observação do universo público. Tá? Como o foco agora... por causa disso, né, desse referencial histórico ali, ele faz a piadinha dos dois behavioristas fazendo sexo, e aí um pergunta pro outro assim, foi bom pra você? Ele afirma, aliás, foi bom pra você? Como é que foi pra mim? Porque assim, eu não posso falar de mim mesmo. Né? Eu sou cientista e eu sou objeto de pesquisa. Né? Como é que eu posso estar falando de mim mesmo aí? Está totalmente contaminado, né, esse processo ali. Então, é preciso que eu pergunte pro outro, né, para saber disso. Acho que a própria... o fato dele abordar de forma jocosa, né, assim, ironiza, né, essa necessidade de pensar as coisas sem levar em consideração a relação terapêutica. Então, assim, vamos focar na relação, cara. Você tem uma série de dados ali que a gente tem que estar pensando de outra forma, né? Enfim, e aí depois da piadinha ele vai trazer os princípios filosóficos por trás da FAP. Né? Primeiro ele fala do termo radical, de behaviorismo radical, né, que tem a ver com raiz, não é radical de rock and roll, né, é radical de raiz, né, vem lá do grego, do latim, sei lá, tudo vem de lá, né? Então, todo o nosso vocabulário vem de lá, né? Então, o que ele fala, né, nesse radical é o seguinte, você não vai ver a floresta ao invés das árvores. Você tem que olhar para a árvore. Você não tem que andar no meio, né, você não tem que olhar para as árvores e ver uma floresta. Você tem que olhar para a árvore e ver uma árvore. A árvore, nesse caso, é o comportamento. Tá? Você não vai olhar para o comportamento e ficar inferindo instâncias psicológicas ou variáveis mediadoras ou outras coisas assim. Não, olha para o comportamento. Tá? Então, o radical vem aí do retorno às raízes da filosofia do comportamento. Raiz, né? Radical. Ele vai falar também da natureza contextual do conhecimento e da realidade. Tá? Essa eu acho que é a parte mais complicada de acompanhar, talvez, né? Ali desse iniciozinho, né, na leitura, que é a parte de filosofia. Ele fala ele fala no comportamento de produzir conhecimento. O conhecimento não é uma instância, né, em cima, assim, que eu vou entrar nela, mergulhar e beber o conhecimento e segurar conhecimento, não é assim. O conhecimento ele é um comportamento, né, do cientista, né, ele é um comportamento depois aplicado em outras áreas, né, produzir esse conhecimento ali. Tá? Então ele vai falar desse contexto, é muito importante. Tá? Ele até coloca ele vai até se opor, né, ao John Locke, um empirista britânico que acreditava que a mente era uma folha em branco. Né? Então o conhecimento ele vai ser impresso na minha mente. Né? As imagens mentais são representação ou são descobertas, né, do mundo que está impressa na minha mente. Tá? E aí ele vai falar que o behaviorismo radical está muito mais ali numa linha de Kant para os construtivistas, né, onde ele coloca
que os cientistas criam imagens mentais pelo contexto que eles vivem. Né? Ele até prefere colocar o contextualismo ao invés do construtivismo. Né, ali, mas ele fala que é uma linha só, né, ali, mas ele prefere a palavra contextualismo. O Hayes, né, Steve Hayes, na verdade, prefere essa palavra. O behaviorista radical enfatiza também o contexto e o significado. Tá? Tira algo do seu contexto e ele vai perder seu significado. Põe esse algo em outro contexto e ele vai significar outra coisa, que não aquilo antes. Tá? Então temos que focar sempre no contexto. Existe um contexto da relação terapêutica que a gente vai explorar bastante. Né? Então é uma visão não mentalista do comportamento. Eu não vou recorrer a uma instância interna, mental ou nada. Né? Como se fosse o homúnculo interior, né? Que ele fala. É um mini Felipe aqui dentro. Né? Que vai pegar o estímulo, interpretar o estímulo e falar. Né? Os cognitivos gostam, são abordagem, é uma abordagem assim, né? Estímulo, organismo, resposta, né? Então o organismo ele interpreta o estímulo a partir das cognições e ele vai transformar aquilo numa resposta. Então o organismo é a variável mediadora. Tá? Tanto o behaviorismo radical quanto a psicanálise não, cara. Eles não recorrem a variáveis mediadoras. Tá? Não passa pelo organismo, é ambiente, é antecedente, resposta e consequência. Essa é a contingência tríplice, né? Ali. Então ele vai até falar, não falaremos de memória, discutiremos lembrar. Não falaremos do pensamento, falaremos do pensar. Né? Não falaremos da mente, mas de um universo privado, né, da pessoa. O comportamento ele é contingente e tem uma relação funcional, da qual está sob controle. É a análise funcional do comportamento, né, que a gente está falando aqui. Aí ele fala do comportamento verbal controlado por eventos diretamente observados. Tá? Ele vai explorar bastante mais na frente, né, a ideia de quadros relacionais. Né? Lembra daqueles exemplos lá da faculdade? A criança vê o limão, alguém fala limão, então ela vê e ouve a palavra, ela vê prova, então ela vê, ouve a palavra, escreve a palavra, né, então tudo isso vai representar o mesmo estímulo. Né? Quadros relacionais. Então a ideia de eu, meu corpo, meu self, minhas coisas, vai falar bastante disso aqui também. Os princípios filosóficos e conceitos behavioristas estão sendo usados para explicar outras práticas. A psicanálise, a dessensibilização, né, ao invés de simplesmente condicionar o paciente. Né? Os suportes teóricos da FAP envolvem o fato de ter pouco behaviorismo radical clínico para adultos, na década de 80, né, quando ele escreveu esse livro. Agora melhorou muito, mas tem menos do que em outras áreas também. Envolve a gente ter pouco controle pelo fato de estarmos na clínica. E a FAP tem sua base de investigação, tem na sua base de investigação, tem sua base na investigação de como o reforçamento, a especificação de CRBs e a generalização, né, vão estar trabalhando ali. Então. E aí ele vai falar um pouco sobre reforçamento, né, que é um processo que influencia futuras ocorrências da resposta. Né, o reforçamento nada tem a ver com consciência. A pessoa pode ter consciência ou não desse processo, mas o processo acontece de qualquer maneira. Né, consciência é um novo comportamento. É o comportamento de se observar enquanto você se comporta. Ele fala da proximidade temporal entre resposta e consequência, como sendo muito importante para influenciar futuras ocorrências da resposta. Né, se eu ponho o dedo na tomada agora, leva um choque, eu aprendi. Não botar mais o dedo na tomada. Se você sobreviver, claro. Né, a pessoa fuma um cigarro e vai ter câncer daqui a 30 anos. A relação de aprendizagem é outra. Né, ele demora muito mais. Né? Então, a gente vai usar na relação terapêutica para colocar consequências no comportamento da pessoa. Do nosso paciente. Né? Não é sobre simplesmente generalizar uma resposta também, né, como a análise experimental do comportamento buscava, com métodos similares aos que eles usavam com animais, por exemplo, condicionamento de animais, mas buscar beneficiar a pessoa. E também fala sobre a diferença entre reforço natural e arbitrário. Tá? O reforço, ele vai discutir sobre ampliar as classes de resposta. Então, se você quer estimular a leitura do seu filho, aí você dá um livro para ele ler, ele não lê. Aí ele pega uma revistinha e lê. Né? Aí tem pai que fica bravo, você não vai ler o outro lá.
Não, cara, estimula a aproximação, né? Estimula esse repertório de outras formas, vai aproximando, né, da onde você está desejando ali. É, o, o, o reforço natural ele é muito mais importante nesse processo do que o arbitrário. Tá? Quem paga para os filhos, né, para estudar ou para ler, ou evita perder, ou reforço negativo, né? Você vai perder a mesada se você não ler, se você não estudar, tudo assim, né? A criança fica sob controle dos reforçadores arbitrários e não do reforçador natural. Então não adianta eu chegar aqui para vocês, quem leu, levanta a mão, muito bem, parabéns. Porque não é para mim que vocês têm que estar lendo, né? É em contato com vocês mesmo, né? Aquilo ali. Então o reforço natural é muito importante, como estimular, né, esse contato do reforço natural. Né, coisa que a escola tem muita dificuldade de fazer, né? Eles não pegam muito bem essa parte do mundo privado, né, como nós psicólogos pegamos. Quem proporciona um reforçador arbitrário é sempre mais beneficiado do que a própria pessoa. Tá? E também vai falar dos CRBs, né, que ele vai definir. Eu vou aprofundar agora não por causa do nosso tempo e também porque vai ter um capítulo inteiro para falar disso. E também da generalização, né, das respostas que a gente está modificando, né, que a gente está botando novas consequências no consultório e que elas vão se generalizar para fora do consultório. Tá? Como é que essas respostas vão se generalizar? Né, se houver similaridade funcional entre ambientes. Se o meu ambiente da relação terapêutica tiver contingências similares a outros ambientes lá fora, existe a chance dele emitir esse repertório lá fora também. Né? Então, ele abre assim. Né, eles, né, o Kohlenberg e Atsai, eles abrem dessa forma, né, o livro, tá, botando essa trajetória filosófica e teórica e conceitual, né, para a gente começar, né, na próxima semana a falar de fato dos aspectos, né, da teoria, né, não só o pano de fundo por trás da teoria. Então esse é um pouco do capítulo 1, dos pré-textuais e do capítulo 1, né, desse livro. Temos uns minutinhos aí, alguém quer comentar alguma coisa, né, sobre leitura, sobre o capítulo 1, ou sobre a Psiclim, Psicursos, né, outra coisa assim. Temos aqui uns minutinhos para isso. Posso fazer uma pergunta? Manda. Eu estava entrando aqui no Instagram, Aham. aí eu entrei nessa pequenininha. Tá. JR. Não é essa não. Eu vou mandar para vocês lá no grupo de WhatsApp então, tá? Vou mandar para vocês lá direitinho, para vocês já encontrarem a gente lá direitinho. É Psiclim DF. Eu acho que é Psiclim underline DF, mas eu vou verificar ali, tá? E coloco para vocês lá no grupo, tá? Pra gente estar acompanhando. E aí o povo que às vezes não comenta agora, fica à vontade para comentar depois também, tá? Via WhatsApp ou Instagram, tá? Eu vou bater uma fotozinha nossa aqui pra gente botar lá no Instagram depois, como uma referência, né, para puxar o post ali da gente, tá? Apareceu minha foto ali, porque minha cara não tá, né? A foto aparece, Sandra, a sua foto. Não sei se eu vou colocar. Calma, a gente vai descobrir. Se eu descobrir, eu aviso vocês também como é que faz isso, tá legal? Tá joia. Obrigada. Gente, é um prazer imenso estar aqui. Me surpreendeu bastante a quantidade de pessoas envolvidas lá no clube do livro, no grupo de WhatsApp, tá? E aqui na reunião também. Eu fico bastante empolgado, né, com essa mobilização social de vocês. Isso vai com certeza reverberar aqui no nosso clube do livro. Semana que vem estamos de volta, tá? Aqui nesse mesmo horário e canal. O link vai ser sempre um link novo, tá? Até eu descobrir como é que faz para repetir, né? O mesmo link para vocês vai ser sempre um link novo. Vou botar na hora aqui para vocês, tá? Na hora, assim, 15 minutos antes, né? Igualzinho hoje, né? 15 minutos antes eu ponho para vocês aqui no chat, no WhatsApp, e a gente vai entrando e tudo e já se preparando aqui para poder falar de novo sobre isso. Então, semana que vem, vamos ler o capítulo 2,
né, que é aplicação clínica da psicoterapia analítico-funcional. Tá legal? E falaremos mais um pouquinho também, pílulas de conhecimento sobre o comportamento de leitura. Obrigado, Maiana, pelo feedback aí também. Vejo vocês no nosso próximo encontro, gente. Beijo, tchau, abraço, até mais.